Pessoal, bem-vindos a mais um Talkenização, o podcast aqui da LIC. Hoje estarei com uma convidada muito conhecida por vocês e muito especial, mas antes de chamar ela aqui, não esqueçam de se inscrever no canal se você está escutando a gente pelo YouTube e também se você está pelo Spotify, dá pra tu curtir aí, gente, dá pra tu curtir, dá pra tu botar notificação, enfim. Não esquece de estar nos ajudando a trazer cada vez mais conteúdo melhor e de qualidade para vocês. Então segue lá, dá seu like e compartilha com os amigos. Gente, hoje estarei aqui com Flavinha. Acredito que a maioria já te conhece, Flavinha, mas para aqueles que não te conhecem, conta um pouquinho de que a Flavinha faz hoje e um pouquinho, né, de quando e como que a Flavinha entrou em contato com o mundo cripto. Mas até, né, antes da gente apresentar a Flavinha, não vamos esquecer de falar o tema principal, que às vezes a Bruna, né, não fala e já começa querendo a apresentação. Hoje a gente vai estar falando sobre um tema muito especial, que é muito mais voltado a planejamento financeiro, né? Afinal, a Flavinha se tornou o quê? Agora há pouco, Flavinha, se Mamãezinha. tornou mãe. Então vamos falar aí de planejamento financeiro, tanto para os filhos como para nós na nossa vida futura. Mas bola para ti, Flavinha, conta um pouquinho. Bora, Bru. Bom estar aqui com você, bom estar do outro lado também, né? Agora sendo entrevistada. Para mim é diferente, é difícil, né? Para um jornalista ou jornalista ser entrevistado. Mas eu super feliz de estar aqui, da gente bater esse papo, né? Sobre maternidade com investimento, que é super importante a gente pensar realmente em carteira para os nossos filhos desde o início, e eu já comecei pensando desde a barriga. Mas para quem não me conhece, eu vou me apresentar aí. Sou a Flávia Jabur, eu sou jornalista, vim de televisão, nunca pensei em trabalhar com cripto, falar de investimento, gostava muito de economia desde sempre, né? Meu pai é economista, então eu sempre gostei desse assunto, eu sempre gostei do tema de investir, sempre gostei da parte financeira, mas não pensava que eu ia chegar a trabalhar com criptomoedas. E aí surgiu uma oportunidade, eu tava querendo sair da televisão, surgiu um convite para eu trabalhar num site de notícias de cripto, e eu resolvi me jogar, não entendia nada, eu sabia mais ou menos o que era um Bitcoin, mas ali era aquela época que todo mundo olhava pra gente e falava, piramideiro. E aí eu entrei no site de notícias e comecei a estudar a fundo o mercado. Então pra mim foi diferente, eu não comecei investindo, eu comecei estudando realmente o mercado e passei um bom tempo estudando. Porque quando eu entrei, foi 2019, eu acredito, e quando eu entrei as pessoas, era uma época que tinha muita pirâmide financeira, muita mesmo. Então eu vi muita gente caindo em golpe. Quando eu falei, gente, eu tô trabalhando com cripto, as pessoas me olhavam, virou piramideira. Mas eu comecei a estudar sobre o mercado, entender e fui picada pelo mosquitinho ali da paixão e comecei a me apaixonar realmente pelo mercado cripto e pelo mercado financeiro no geral. E aí, então, que eu comecei a investir. Então, estamos aí, né? Investindo já há alguns anos, falando sobre isso e meu foco é ensinar as pessoas a investirem no mercado com segurança. Legal, Flavinha, que ótimo. Bom, para aqueles que não sei quem não conhecia, a Flavinha aí trouxe um pouquinho de como ela chegou neste mercado. Mas vamos lá, vamos para o nosso tema principal. Flavinha, tu que acabou de ser mãe e tá preparando uma carteira para tua filha, tá? Quais são as principais razões pelas quais os pais devem considerar a criação de uma carteira de investimentos para os seus filhos desde cedo? Quais as principais aí que tu acha? Então, Bru, até foi engraçado, porque sabe o que foi a primeira coisa que eu fiz pra Rafaela? Montar uma carteira de investimento. Então ela não tinha roupa, ela não tinha nada. Eu montei uma carteira cripto pra ela. Foi a primeira coisa que eu fiz, assim, óbvio, a maioria das pessoas não vão fazer isso, as pessoas vão comprar uma roupinha, vão fazer alguma coisa diferente, mas eu acho importante a gente pensar no futuro dos nossos filhos, né? Então foi uma coisa, até pela gravidez não ter sido planejada, foi uma coisa assim, eu falei, meu Deus do céu, e agora, né? Eu preciso planejar o futuro da minha filha, eu preciso tomar esse cuidado. Então eu e meu marido, a gente se juntou e a gente resolveu bolar uma estratégia aí de como a gente ia montar a carteira dela. Então, mensalmente, a gente investe um pouquinho em cripto, em outros ativos, pensando no futuro dela mesmo. Claro, ela não tem ideia do que é, ela tá super bebezinha agora, mas futuramente ela vai agradecer a gente e a gente vai ficar feliz também, porque ela vai ter uma segurança financeira dela lá. Então, eu acho importante a gente pensar desde o início no futuro dos nossos filhos. E colocar de pouquinho em pouquinho agora, aquele pouquinho que não vai fazer falta pra gente, né? Seja que seja, tipo,
Eu sei que tem gente que não... Ai, putz, eu não tenho muito dinheiro pra colocar. Tá tudo bem, mas coloca ali R$10, R$50, R$100. Vai colocando um pouquinho, que esse pouquinho lá na frente faz a diferença, né? Então, eu acho que a gente tem que ter uma visão de longo prazo. Até pensando aqui, se a pessoa coloca R$100 por 18 anos por mês, assim, tipo, até a pessoa bater 18 anos, isso já ia dar um valor muito grande. Então a pessoa acha que o pouco vai de pouco em pouco, mas indo de pouco em pouco, tu chega ao objetivo. Sim, e de pouco em pouco, Bru, paga uma faculdade, às vezes de um filho, né? Vai ajudar o filho a morar sozinho, enfim, fazer diversas coisas. Então, pouquinho em pouquinho, é essa construção que é super importante pro futuro da criança. Exatamente. E aí até, Flavinha, então, frente às principais razões, tu acredita que a maior seria mesmo tu providenciar essa estabilidade financeira pro teu filho, deixar ele até mais confortável, assim, frente às decisões, porque sabe o que eu vejo muito? Tipo, quando tu chega nos 18 anos, tu ainda é muito novo, né? Mas tu toma muitas decisões por pressão, porque Sim. tu tem que fazer aquilo ali, porque a tua família te pressiona a fazer aquilo ali, porque tu precisa fazer dinheiro, senão tu não vai conquistar nada, não vai conseguir viajar, que teus amigos estão viajando, por exemplo, não vai conseguir fazer as coisas, porque, exemplo, tua família não tem a mesma condição que outra família, então tu não consegue fazer aquilo ali e tu acaba tomando decisões, por exemplo, de ir para um emprego que talvez não seria o que tu mais queria, mas é o que mais vai te dar retorno no curto prazo e não necessariamente no longo, por pressão. Então eu vejo que trazer essa estabilidade te dá para os filhos o poder de escolha, né? E não tem nada melhor do que fazer uma escolha com calma, fazer uma escolha Até porque considerando os a gente entra na faculdade com o quê? Com 18, né? 17, 18 ali, a gente dois, tem que né? decidir o que a gente vai fazer da vida. Então, a gente é muito novo para decidir o que vai ser a nossa vida, né? Olha eu, jornalismo, eu queria ser jornalista desde sempre, mas olha onde estou, né? No mercado financeiro, totalmente diferente da parte de jornalismo, né? Apesar de eu trazer muito jornalismo para cá. Mas então, realmente é o que você falou, a gente ter ali a possibilidade, ter uma tranquilidade financeira pra gente escolher o que a gente vai fazer, né? É super importante. E ter a educação financeira, porque isso a gente não tem. Eu, pelo menos, eu não tive educação financeira em escola, né? Então, a gente ter uma educação financeira em casa já, a gente cresce sendo um adulto mais responsável. Exatamente. Começando desde os primórdios, né? Mas falando aí nos investimentos, Flavinha, como é que tu tá montando a carteira aí da Rafa? Apenas Bitcoin, uma carteira diversificada? O que tá fazendo? Totalmente diversificado. Porque eu sou muito mercado cripto. O outro lado, meu marido não é tão mercado cripto assim. Ah, legal. Então a gente juntou os dois lados. Então a gente está montando uma carteira bem diversificada. Eu fiquei responsável mais pelo mercado cripto e por dolarizar o patrimônio dela, né? Claro, se você está comprando cripto, você está automaticamente dolarizando o patrimônio. Mas de estar realmente comprando ali dólar para a carteira dela. Então eu estou responsável por essa parte, o Cláudio está responsável mais por renda fixa, ações e tudo mais. Então a gente Dividiram as responsabilidades, legal. a gente Trabalho dividiu em conjunto. e a gente dividiu também a questão de quanto cada um vai investir. Então, assim, todo mês ele tira tanto, eu tiro tanto para investir na carteira dela. Então, a gente faz isso e diversificando sempre. Então, eu realmente, o que eu fiz? Eu montei uma planilha. Até essa planilha eu quero montar uma planilha pública depois para as pessoas que quiserem fazer isso com os filhos também, ou com a própria carteira também, tanto faz. Mas montei uma planilha que ali eu coloco a data que eu comprei Bitcoin, Ethereum. É Bitcoin e Ethereum que eu compro sempre. A data que eu comprei, quanto eu comprei, né? Então, assim, e eu vou montando ali, vai ficando tudo organizadinho na planilha. Então, é isso. Mas diversificar sempre, Bru. Eu sou muito a favor da diversificação de patrimônio. Porque se você não tá ganhando de um lado, você tá ganhando do outro. Então, ela vai estar sempre construindo uma carteira diversificada e que ela vai estar ganhando de algum jeito. E tu acha que existem, assim, estratégias específicas que os pais devem adotar nos investimentos? Por exemplo, como ainda nem, né, que tá nascendo, nem a Rafa começou sem nascer ainda tá, né, sem dar os primeiros passos, tu acha que pode ser mais arriscado? Tu acha que deve ser mais conservador? Ou se não tem nada específico, assim, vai de cada um? A estratégia para o investimento, eu sempre fui É. conservadora. Na verdade, assim, ó, para falar da minha carteira, eu já tive uma carteira extremamente arriscada, já tive uma carteira full cripto. Hoje em dia, claro que não mais, porque não faz sentido na minha vida atual ter uma carteira extremamente arriscada. Mas a carteira dela é bem conservadora mesmo.
Então, eu acho que, assim, você pode até arriscar um pouco mais pro seu filho? Pode, né? Você pode arriscar um pouco no investimento. Se você comprar ali só Bitcoin hoje, assim, dá pra arriscar se você acredita na valorização da moeda. Mas eu, na minha estratégia com o Cláudio, a gente realmente resolveu fazer uma carteira equilibrada, diversificada, conservadora e pensando no longo prazo. É assim. E a gente não mexe por nada nessa carteira. Então, putz, tá, vamos supor, tá apertado esse mês de grana. Esquece, não vai mexer no investimento. Eu não mexo por nada em investimento nem da minha carteira pessoal, muito menos da dela. Então, não mexe por nada. Vai pegar o dinheiro ali que vai sobrar. Para isso, o que a gente fez? A gente montou uma planilha antes, com todos os gastos que a gente tem fixo dentro de casa, variável e tudo mais. O que a gente ganha e quanto que sobra aí pra gente poder investir, né? Então, tem o valor que a gente coloca no investimento dela. Então, quanto sobrou ali que a gente pode investir cada um? Ah, legal, beleza. E é o dinheiro que a gente investe todo mês aí, diversifica pra carteira dela, olhando no longo prazo. Então, precisa ter esse planejamento financeiro do casal antes, né? Ou da pessoa, se ela mãe sozinha, pai sozinho. Tem até uma alternativa de investimento aqui no Brasil que não é muito conhecida por muitas pessoas, mas é uma alternativa que faz sentido, que é a previdência privada, né? Por que a previdência privada, gente? Porque quanto mais tempo tu deixa aplicado, menos imposto tu paga. Então, tu tem um benefício fiscal muito grande. Se passa de 10 anos, tu só paga uma tributação de 10%. E dependendo do plano que tu escolher, tu vai pagar de 10% sobre o lucro ou 10% sobre o montante total. Mas, o que é muito bom também dela? Além de, obviamente, tira automaticamente da conta em muitos casos, então a pessoa não precisa se preocupar em ter que buscar, não sei o que, tu pode já botar uma coisa diversificada dentro da Previdência. Mas é legal, por exemplo, pros pais que, estão pensando em ter filhos, não tem filhos ainda, não sabem muito bem como vai ser o futuro, tu pode fazer uma previdência privada com a possibilidade de transferência esqueci o nome agora, não é custódia, tá? Porque, por exemplo, em caso de tu querer passar na transferência de custódia, tu pode passar pros teus filhos. Mas, por exemplo, quando a gente fala de herança, né? Demora muito pra tu ter um dinheiro ali, tu conseguir mexer aquele capital, ter imposto sobre herança, é todo um fuzuê. Agora, se tu tem a previdência, ela passa imediatamente, e o imposto é o da previdência. Então, acaba sendo muito, muito benéfico, tanto em questões tributárias, quanto em questões de transferência, quanto em questões de herança, e aí, enfim, para o planejamento ali inclui. Até porque tu pode investir em fundo de previdência de renda fixa, fundos de previdência de renda variável, e assim vai, né? Tu vai estar diversificando. Bru, você falou isso e foi exatamente o que o Claudio fez pra ela. Legal, Eu fiquei legal. focada no mercado cripto, né? E em dólar. Ele ficou focado do outro lado. Legal. Então foi exatamente o que ele fez pra ela, assim. Nossa, É bem legal. super bom, faz muito sentido. Até porque, bom, se a gente já. Não vamos, né, fazer um podcast de previdência, mas, por exemplo, se tu investe, dependendo da tua declaração de imposto de renda, investir R$ 1.000 ali, tu pode deduzir isso atualmente do teu imposto de renda. Então tem vários benefícios que tu pode usufruir da previdência, dependendo ali de como tu vai estruturar, qual plano tu vai escolher. E é extremamente conservador, né? Então isso é muito legal. Te dá uma segurança pro futuro. Tipo, tu até, sim, pode pegar um fundo de renda variável, mas a renda variável é até certo limite, se eu não me engano é máximo 60%, mas como tu vai ter que, a ideia da previdência, deixar ali por um tempo, acaba sendo que diminui muito os riscos, então, de fato, é uma das coisas mais conservadoras que a gente tem, e também por outro motivo de tu, né, fazer aquilo com consistência, investir ali todos os meses com consistência, que é fazer o que a gente sempre fala aqui, mas meio que de forma automática, porque sai ali diretamente da conta. É até engraçado, né, Bru, que a gente tá falando de ser conservador. E eu dei uma palestra uma vez e falaram assim: qual que é teu perfil? Eu falei: meu perfil é conservador. E as pessoas deram risada, porque você investe em cripto, você é conservador. Mas pra mim, o meu perfil em cripto é conservador, né? Na minha visão. Porque realmente é Bitcoin, é Ethereum, né? A tendência é que valorize, né? Claro, a gente vai ter momentos do mercado, mas assim, sempre investindo um pouquinho, de pouquinho em pouquinho. Comprando ali todo mês pra carteira dela, então olhando muito pro longo prazo. E são projetos que têm um potencial muito grande, né? São criptomoedas que têm um potencial muito grande de crescimento. A gente viu o Bitcoin somente nesse ano crescendo aí 88% no mercado de baixa, né? Então, olha o quanto já evoluiu. E olha que legal, né? Olha que legal, porque eu comecei a comprar criptomoeda pra ela quando ela tava na barriga. Então, assim, consegui surfar essa onda na carteira dela, ela não tem nem noção do que tá acontecendo, né? No mercado de baixa, ela já tá tendo um lucrinho ali na carteira dela. Legal. Legal. Eu acho até essa definição de perfil
muito relativo. Depende muito, né? Depende muito da pessoa, do que ele tá analisando, quais são as comparações, enfim. Eu acho que, eu sempre falo que cada um tem o seu perfil. A Flávia tem o perfil da Flávia, a Bruna tem o perfil da Bruna, e a Rafa vai ter o perfil da Rafa, e assim vai, assim, é muito relativo, dependendo do ponto de comparação que tu utilizar. Mas, Flavinha, até tocando em outro ponto aqui, que é uma coisa que fiquei sabendo, né, que tu faz diferente em relação aos restos dos pais, em relação à mesada. Isso é uma coisa que pretende fazer diferente em relação aos pais, né? Putz, mesada comigo era tipo assim, literalmente como é que funcionava, tá? Até foi o início da minha educação financeira, foi aí. A minha mãe ia viajar, o meu pai viajava bastante trabalho, a minha mãe que cuidava dessa questão da mesada. E ela me dava um dinheiro pra eu dividir entre meus irmãos, assim, tipo assim, Bruna, eu vou te dar ali os R$ 200. E nem quando eu viajava, se ela não viajava, ela dava normalmente, né? Uma vez por mês. Vou te dar o dinheiro e tu vai dividir entre teus irmãos. Eu sempre pegava metade e dividia o resto entre os meus 3 irmãos, assim. Só que a metade eu guardava, eu não gastava. Eu guardava, tipo assim, ela me dava R$ 200. E daí eu guardava R$ 100, dividia ali falava pros meus irmãos, mamãe deu R$ 100. Aí dividia 25, 25, 25. E eu guardava os 100, tipo assim, eu só gastava os 25 que nem eles. E aí eu lembro, tipo assim, abri meu cofrinho quando eu tinha 15 anos de idade e tinha muito dinheiro, assim. Eu fiquei tipo, uhul! Mas se eu tivesse investido, eu ficaria mais feliz. Mas enfim, foi Mas assim isso que começou. você fez porque alguém te ensinou? Não é questão de, tipo, vou dar R$ 100 só pra eles. Você foi esperta com seus irmãos. É, eu não, tipo, eu sempre tive a noção de ser mais, né, pé no chão, assim, tipo, vem de certa forma do meu avô. Meu pai nunca foi muito pé no chão. A minha mãe já era mais, tipo, ser mais pé no chão e tal, mas não veio dos meus pais, veio dos meus avós, muito mais dos meus avós. Então, eu acho que até foi uma maneira de, tipo, maneira de meio que, sempre tive esse senso de independência, querer ser independente e tal, não depender, querer ser responsável. Eu acho que mais por querer ser o orgulho, eu ficava, tipo, tô guardando, só que eu não contava pra ninguém. Até que chegou um momento que a minha mãe precisava de dinheiro e o caixa tava fechado, então tinha que imprimir, não tinha Pix. Daí eu falei, mamãe, eu te dou o dinheiro, que era pra Copa de 2014. E aí o ingresso era, tipo, comprar cambista na hora, né? Naquela função, sem Pix. E ela abriu e tinha muito dinheiro, assim. Daí eu falei, tipo, caraca. Ela falou, caraca. Aí ela me fez abrir uma conta, botou o dinheiro lá e tal. Que legal. E aí foi isso, assim, Eu era ao dinheiro. contrário, Bru. Entrava, eu gastava em chocolate, em bala, essas coisas. Legal. Mas eu sempre fui também pé no chão, porque eu tive uma educação muito pé no chão também. Já que veio também de bisavô, e meu pai sempre foi muito pé no chão. Então, assim, não fazia tudo que eu queria. Sempre tive tudo, mas eu não fazia tudo que eu queria. Sim. Eu sempre Exatamente. tive as coisas bem. Sempre fui pé no chão. Até hoje eu sou pé no chão. E eu sempre fui de fazer dinheiro. Então, assim, podia vender as coisas, eu vendia. Então, desde criança, eu era empreendedora. Veja só, eu Eu fazia também. biscoitinhas, descia no prédio dos meus pais e vendia pra todo mundo. E Eu vendia. vendia bijuteria. Eu fazia eu e minha prima no verão, a gente fazia as bijuterias e vendia. E vendia mesmo, né? Vendia. Eu lembro que uma vez a gente fez R$ 100. Eu não lembro. Ela ia pra R$ 100, comprava alguma coisa. Comprava. Hoje em Hoje não compra dia, mais nada, né? a gente compra pouca coisa. Mas nos conta, Flavinha, o que que tu pretende fazer com a mesada? Mesada. Então, uma vez eu escutei uma palestra da Luísa Barsi. Luiz Barsi, né? Luiz, eu acho, não sei. Luiz Barsi. E eu achei bem legal ela falando como que era a mesada dela, né? Que ela ganhava a mesada que eram ações, né? Então ela tinha a questão de pensar nos dividendos e tudo mais. E eu achei isso muito legal. Isso ficou na minha cabeça depois. Porque eu não tive essa questão de, vamos investir a sua mesada, qualquer coisa assim. Não, eu ganhava minha mesada lá, que eu nem lembro quanto era, mas eu ganhava minha mesada e eu gastava ali com as bobeirazinhas no colégio. E quando eu escutei ela, eu falei, cara, que legal, eu quero fazer diferente quando for a minha filha. Então, isso é uma coisa que eu já conversei também, e estamos de comum acordo, então o casal precisa estar de acordo com tudo, estamos de comum acordo que a parte da educação financeira será a responsabilidade minha, né? E da mesada também. Então, eu quero seguir muito essa linha, né? Então, ela vai ganhar a mesada dela? Vai ganhar a mesada dela. Mas como a gente também tá investindo em ações para ela, então a gente vai ensinar, filha, tua mesada tá aqui, né? Você é a dona de uma parte de uma empresa. Você vai receber os dividendozinhos aqui, você pode pegar isso aí e reinvestir, ou você pode gastar tudo e você pode vender tudo se você quiser vender tudo. Então, aí vai muito da sua educação. Então, a gente vai educar ela em relação a como cuidar do dinheiro, que eu acho isso importante, que é o que eu falei. A gente não tem educação financeira na escola. Acredito que a maioria das escolas do Brasil não tem uma educação financeira. E a gente precisa
disso, né? Se a gente cuidasse do nosso dinheiro lá desde o iniciozinho, fizesse que nem você fez, eu não vou gastar tudo, sei lá, ganho R$ 20, eu vou gastar 10 e os outros 10 eu vou guardar. Pô, lá pra frente, você tem um cofrinho cheio de dinheirinho, né? Que é muito legal. Então, assim, a gente quer ensinar realmente ela não pegar a mesada dela e gastar tudo em bobagem. Ela ter a mesadinha dela investida e aí ela pode gastar, pode pegar ali o lucro que ela tá tendo, seja, um token, que nem a gente tá aqui no podcast da Leak. Pô, investiu ali, teve o retorno do token. Ela reinvestir isso ou ela pegar o que deu de retorno e ela gastar tudo em bala. Então, assim, a gente quer educar ela pra ela cuidar da mesada dela da melhor forma possível. Não sair por aí gastando tudo em bala, em bolacha e tudo mais. Até tem o livro Pai Rico, Pai Pobre, ele fala bastante disso, né? Porque ele conta a infância dele e como quando ele ia pra casa do amigo, que era o pai do amigo, era o pai rico, que ele chama, e o pai dele era o pai pobre. E ele conta as experiências, eu acho que é até bem legal pros pais aí que querem ver mais sobre o assunto, porque ele conta, tipo, que ele ia na casa do pai rico e ele falava, por exemplo, não, tu tem que usar esse dinheiro pra comprar um limão, fazer uma limonada, vender essa limonada, fazer mais dinheiro, enfim, empreender. Daí o pai dele falava, não, esse dinheiro que eu vou o pai pobre, esse dinheiro que eu vou te dar, tu vai pegar um pouco e o resto tu vai guardar, ao invés de fazer mais dinheiro. Tipo, no meu caso, por exemplo, se eu tivesse investido, teria feito muito mais sentido, mas eu não tive essa educação. Agora, ter essas dicas que ele dá lá, eu acho até bem legal enfim, se aprofundar, ver mais. Uma coisa que eu sempre escutei, Bru, dentro de casa, é que dinheiro não aceita desaforo, né? Então, a gente sempre tem que cuidar do dinheiro. A gente sempre tem que, putz, eu vou gastar com isso. Prioridades, né? O que é mais interessante? Eu gastar ali com bala ou eu pegar esse dinheiro, comprar, ao invés de comprar um saco de bala, comprar 5 balinhas e o resto eu investir. Então, assim, a gente precisa ter essa educação mesmo. Tem que olhar pro longo prazo. Óbvio que uma criança é criança. Até quando eu falei numa reunião que a gente tava, eu falei, eu quero fazer assim com a mesada da Rafa. E o que será que ela vai preferir? Daí falaram, ela vai preferir comprar tudo em bala, comprar tudo em bolacha, em chocolate. Mas eu acredito que se a gente educar ela de forma diferente, ela vai ter uma visão diferente, né? Então, Sim. eu não tive isso dentro de casa de como cuidar da minha mesada, mas se eu posso, né, olhar pra ela e falar, não, vou fazer diferente com a minha filha, para lá na frente ela vai me agradecer, então eu vou fazer diferente. Exatamente, eu também penso bem assim. Não sou mãe, né? Mas quando eu for, porque pretendo ser em algum A gente momento da minha nunca vida, sabe, a gente nunca sabe o quando, momento. quando eu for, eu pretendo fazer. E assim, o que tu acha mais de estímulo, assim, que é importante pra moldar essa educação? Porque uma coisa também, na minha opinião, que também é muito importante, é tu saber dizer não, né? Porque quando a pessoa pede, tu sempre dá o brinquedo, sempre dá a coisa que tá na moda, sempre. Porque quando a gente é criança, sempre tem um brinquedo da moda, né? Seja online ou não. Acaba que a criança fica, né, mais mimada, assim, mais tá acostumada a ter tudo na palma da mão. Isso é uma coisa que eu vejo ser importante. Tem alguma coisa mais assim que tu vê ser importante pra moldar isso, pra melhores tomadas de decisão, tanto em relação ao dinheiro quanto em relação de, enfim, utilização dele? Bru, eu sempre tive tudo, mas eu nunca tive tudo que eu queria na hora que eu queria. Então, os meus pais sempre me educaram assim. E é o que eu pretendo fazer com ela. Então, assim, não tem uma coisa específica. Mas, que nem você falou, você entra lá na loja e, eu quero um brinquedo. Eu não tinha um brinquedo na hora que eu queria. Não. Até poderia ganhar pra frente, em algum momento, ganhar no Natal, um momento especial, mas eu não tinha tudo na hora que eu queria. Então, eu sempre vi isso. E até hoje, assim, nossa, às vezes eu vi as amigas, depois que comecei a sair. Nossa, as amigas pra sair, elas iam no salão. Eu falei, gente, pra que no salão? Por que eu vou gastar com salão? Entendeu? Eu vou ficar em casa, eu vou guardar meu dinheiro, eu vou guardar isso aí pra algum momento que realmente faça sentido. Então, eu sempre tive isso de prioridades. Eu acho que a gente tem que ter prioridades na vida. Então, com a Rafa, ela não vai ter tudo o que ela quer. Não vai. Ela vai ter as coisas dela, com certeza. Tudo que eu puder proporcionar pra ela, eu vou proporcionar. A gente vai dar pra ela. Mas não vai ser aquela criança mimada que, eu quero isso. Você vai ter. Não. Vai ter que saber o valor do dinheiro. Vai ter que saber que aquilo custa, que tem que trabalhar pra aquilo, pra ganhar aquilo. Então, não é a hora que quer e como quer. Os meus pais, eles me educaram bem parecido, assim, também. Além de, por exemplo, o que eles davam, eu tinha que dividir, né? Porque
tenho 3 irmãos, então era bem uma educação bem assim, eu não podia ter na hora que eu queria, mas e quando eu tivesse, eu provavelmente ia ter que dividir, se fosse de feminino não, mas enfim, bem nesse sentido. Uma coisa que eu lembro que eu odiava, porque presente do nada não, né? Tu tinha presente no aniversário, no Dia das Crianças e no Natal. Do nada, tu tinha que esperar pra ganhar o teu presente. E o meu aniversário é em abril. Só que, normalmente, até o final do ano, já tinha uma nova moda de um brinquedo. Então, minhas amigas, tudo fazia aniversário no final do ano. Então, todo mundo tava com uma moda de brinquedo e eu tava na ultrapassada. E daí eu ficava muito irritada com isso, que eu tinha que esperar até o outro ano pra entrar na moda e daí as amigas já estavam em outra moda. Tipo, eu lembro que, sei lá, nos 14 anos, nos 13 anos, a moda era, tipo, capinha de iPhone. Não lembro quando isso, na verdade, mas a moda era capinha de iPhone. E é tipo, minhas amigas, né, de aniversário deram capinhas de iPhone. Isso eu não tô nem falando de presente de pai, mãe, tô falando faz aquele aniversário, vem as pessoas te dar presente, é sempre presente da moda. Aí eu ganhei várias capinhas de iPhone. Aí até o final do ano, a moda já era tipo, sei lá, maquiagem de outra coisa. Daí eu ficava, caraca, eu tô com capinha de iPhone pra lá e pra cá, e as pessoas já estão comprando maquiagem, entendeu? Tipo, ninguém mais comprou capinha de iPhone, eu ficava muito irritada com isso. Mas enfim, foi uma maneira que eu achei legal também, que eu escutei uma pessoa falar, a mulher que faz drenagem em mim. Ela tem um filhinho de 3 anos. E daí ela falou o que ela aplica com o filho dela, que eu achei muito legal isso. Então, assim, pô, aniversário da criança. A criança ganha um monte de presente, né? Presente pra cá, presente pra lá, abre tudo e não curte tudo junto, né? Pega um brinquedo ali e curte. Ela falou que ela pegava todos os presentes e ela ia dando aos poucos pra criança. Eu achei Achei legal. ótimo. Porque toda vez, tipo, toda semana, sempre tinha algum presentinho pra criança novo. E daí a criança pegava aquele presente e curtia o presente. Você não ganhava tudo junto. E na verdade, tipo, não curtia nada. Pegava o preferido ali e o resto ficava no canto. Então ela dava aos pouquinhos. Eu achei isso super legal. Super legal mesmo. E Legal. você vai estar sempre ganhando um presente também. Legal. E Flavinha, até pra gente encaminhar aqui, se uma mãe ou pai tivessem interessados aí em montar uma carteira, o que tu acha que não pode faltar, assim, pro filho? Não em questão de recomendação, né? Até porque a gente não faz recomendação aqui, mas em questão de, por exemplo, o que tu pensa, obviamente a resposta não pode ser Bitcoin, porque isso aí já vai vir na nossa cabeça. Mas o que tu acha que não pode faltar, assim, na carteira de um filho? Então, Bru, o primeiro passo, né? Pra você ter a carteira do seu filho, é o que eu falei no início. Você e seu marido, ou você sozinha, ou você sozinho, você precisa se organizar financeiramente, né? Para você conseguir montar a carteira do seu filho. Então, se você estiver desorganizado financeiramente, você não vai conseguir montar uma carteira e você vai acabar, em algum momento, pegando dinheiro da carteira do seu filho. Então, se organize financeiramente. Veja ali quanto você pode investir por mês. Legal. Ou a cada 2 meses, ou a cada 15 dias, o que fizer sentido para você. Legal. O que não pode faltar na carteira da minha filha? Diversificação de investimentos. Então, a carteira da minha filha precisa estar bem diversificada. Então, hoje ela está diversificada com token, ela está diversificada com cripto, ela tem ação, tem renda fixa também, tem dólar. Então, assim, é uma carteira bem diversificada. Então, olhando para o longo prazo. Você falou, não pode ter cripto, não pode ter Bitcoin. Mas na carteira da minha filha, como eu realmente acredito muito na valorização do Bitcoin, principalmente cada vez mais tem menos Bitcoin, mais gente querendo investir. Então, a tendência é que o preço suba, que a gente veja essa lei da oferta e da demanda. Então, na carteira dela, para mim, não pode faltar Bitcoin. Não pode faltar o Ethereum. Não pode faltar dólar na carteira dela. É a moeda mais importante do mundo. É a moeda que todo mundo corre em caso tenha algum problema. Então, assim, é a diversificação de carteira, né? Sempre eu vou falar em diversificação de carteira. Olhe para o longo prazo, diversifique a carteira e, de forma alguma, entre e pegue o dinheiro da carteira do seu filho. Por isso que eu disse, você tem que se organizar antes, com o seu dinheiro. Então, a partir do momento que você está organizado financeiramente, você não precisa, em algum momento, pegar o dinheiro da carteira do seu filho. É dele. Então, não entre naquele dinheiro. Deixe lá pra ele e esqueça. Comprou toda semana, comprou todo mês, esquece. E deixa. A carteira vai valorizando e vai se encaminhando com o tempo. Bom, gente, acho que a gente conseguiu trazer pontos aí bem importantes que principalmente os papais e mamães aí devem levar em consideração na educação de um filho. E sempre o recado aqui, né? Esse passo é um passo muito importante, tanto para a educação quanto para trazer estabilidade financeira para ele. Liberdade financeira. Não posso falar nem por experiência própria, mas quando nasce um filho, as mães dizem que é o maior amor da vida. Então cuidar desse teu maior amor da vida. E Flavinha, eu queria muito te agradecer por ter
participado aqui com a gente, por ter falado aí mais dessa tua experiência, que é um podcast um pouco mais pessoal, né? E pedir pro pessoal não esquecer de deixar seu like, de se inscrever no canal do YouTube, de seguir a Lick nas redes sociais, no Instagram LickBR. E Flavinha, onde que o pessoal te encontra mesmo? No Instagram, @flajabur, sempre lá. E aqui também, né, gente? Aqui agora, Ótimo. voltando, fazendo live com vocês, novos podcasts também. E, Bru, só uma coisinha. Gente, filhos, né? E para vocês até que não têm filhos, se organizem financeiramente, invistam, diversifiquem a carteira de vocês, né? E se já tem um filho um pouco maior, não montou carteira, não é tarde para montar a carteira do seu filho, né? Como a Bru falou, é liberdade financeira, né? Então lá na frente, com certeza, o teu filho ou tua filha vai te agradecer. Então, pé no chão, diversifique, invista, Bora com porque tudo. no futuro todo mundo agradece. Exatamente, gente. Paciência e longo prazo. E quando a gente tá falando de um filho, né, a gente vai diversificar ali até para ter mais segurança. Mas é isso, pessoal. Flavinha, muito obrigada novamente. Obrigada, Bru. Um beijo a todos e até o próximo Talkenização. Obrigada, gente. Tchau, tchau.